Olá, nesse segmento do Visão Libertária, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso. Hoje cedo foi preso pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, por ordem da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o ex-assessor de Flávio Bulbasauro, o já famoso Fabrício Queiroz, aquele que o pessoal do PSOL, Partido Socialista do Leblon, fica enchendo o saco perguntando cadê o Queiroz. Como não há notícia que ele tenha sido condenado em algum processo judicial, aparentemente se trata de nova prisão temporária. Qual o embasamento legal da prisão temporária dele? Periculosidade? Estava tentando destruir provas? Bem, difícil acreditar em qualquer dessas hipóteses. Claramente é uma tentativa do futuro ex-governador do Rio, o mafioso de alcunha Strume, Auschwitzel, de contra-atacar Bulbasauro pai. Lembre-se, esse cara já foi juiz. Certamente tem amigos juízes, não é difícil descolar essas coisas de prisão temporária, mesmo que não tenha nenhum embasamento legal. Vamos lembrar essa história do Queiroz, porque já faz tanto tempo que nem eu me lembrava de todos os detalhes. Pois bem, no final de 2018, o COAF fez uma investigação sobre movimentações financeiras atípicas envolvendo deputados parasitas da ALERJ, Associação para Ladroagem, Estupidez e Retardo Juramentado, ou alguma coisa assim. É uma associação mafiosa muito perigosa que tem aqui no Rio de Janeiro. Isso foi feito devido a suspeitas em uma etapa da Operação Lava Jato. Se você ler os principais jornais, vai ficar parecendo que só Flávio Bulbasauro foi pego ali, mas de fato o COAF identificou movimentações atípicas em 20 gabinetes de deputados parasitas da ALERJ. Parasitas do PT, do PSOL, do PSC, vários outros partidos tiveram deputados envolvidos nessa investigação. Inclusive, se você considerar os valores absolutos, o valor identificado como atípico pelo Fabrício Queiroz, na época assessor de Flávio, era dos menores ali. Os valores movimentados por parasitas do PT, muito mais profissionais na ladroagem, particularmente por André Siciliano, eram monstruosos, 30 vezes maiores. Por motivo desconhecido, apenas a investigação contra Flávio, porém, prosperou. As demais estão em uma pilha de processos na Justiça do Rio, aguardando pacientemente a prescrição. Queiroz chegou a ser preso preventivamente logo no início, mas depois foi solto. As investigações pararam quando uma liminar pedida pelo próprio Flávio foi concedida pelo Batman Dias Toffoli já em meados de 2019. Essa liminar impedia investigações com origem apenas no COAF, sem autorização de juiz. Considerava isso como prova ilícita. Se essa decisão do STF impede investigações, o que aconteceu? Bem, o Ministério Público Parasitário do Rio de Janeiro decidiu reabrir investigações com base em outras evidências, desconsiderando o princípio jurídico da árvore envenenada. Esse princípio jurídico é puramente doutrinário, ou seja, não está explicitamente na lei juspositivada, mas simplesmente deriva de outros princípios e do entendimento sobre isso. Veja só como o justnaturalismo surge mesmo quando se tenta evitar ele. De fato, esse princípio deriva do indúbio pro réu, ou seja, o princípio que reconhece que o Estado é muito mais forte do que a parte acusada, do que o réu, portanto precisa ser limitado. Na dúvida, deve-se decidir a favor do acusado, porque a máquina de investigação estatal é poderosa demais, ela pode coisas demais. Um desses pontos refere-se à chamada prova ilícita. Prova ilícita é uma prova válida, sim, ela existe, ela prova alguma coisa, porém foi obtida de forma ilícita pelos investigadores, usando uma escuta ilegal, usando algum esquema que eles não poderiam ter usado. Note que não existe tal conceito para provas de defesa. Falamos aqui na questão dos hackers de Araraquara. Informação hackeada, pelo ordenamento jurídico positivista de Banânia, não poderia ser acusada para acusar alguém de crime, porque seria uma prova ilícita como prova de acusação. Mas pode sim ser usada para defesa de alguém, inclusive acabou sendo usado para defesa do Lula. Mas não é só isso. Quando outras provas são obtidas a partir dessa prova inicial ilícita, elas também se tornam ilícitas. Por exemplo, só por hipótese, se a partir do hacker de Araraquara o pessoal começasse a investigar o Moro e descobrisse que ele tem uma conta corrente com uma fortuna em propina. Isso é uma hipótese exemplificativa, Não aconteceu. Essa segunda prova, em tese válida, mas como foi obtida a partir da primeira prova ilícita, ela não pode ser usada. Essa é a teoria da árvore envenenada. Se a árvore de investigação surgiu a partir de uma prova ilícita, portanto envenenada, todos os frutos dela são envenenados e não podem ser usados. Pois bem, Toffoli havia considerado que o relatório do COAF estava envenenado, portanto, mesmo essas outras provas, conta corrente dele, outras informações se tornaram inválidas.
No entanto, o Ministério Público e o Judiciário do Rio resolveram fingir que não tem essa teoria não. O fato é, com base nessas novas provas, nessa nova investigação, o cara foi preso hoje e não se sabe exatamente o que vai acontecer daqui pra frente. Eu suspeito fortemente que Flávio vai ser preso também, uma vez que o objetivo disso tudo claramente é atingir Bulbasauro. Veja, até aqui eu não estou fazendo julgamento de valor, se as provas do COAF deveriam ou não ser usadas, se Flávio ou Queiroz são culpados ou não, se devem ser presos. Até aqui eu estou explicando a coisa, meu julgamento de valor eu farei agora. Bom, a situação me parece claramente, como afirmei no início, uma tentativa de troco do Auschwitzel em Bulbasauro. Lembra, não existe justiça estatal porque é uma impossibilidade lógica que um juiz, mesmo com as garantias de que não sofrerá por suas decisões, seja isento. Ele faz parte do Estado, ele recebe seu dinheiro do Estado, ele tem uma visão política, ele é alinhado com algumas pessoas dentro do Estado. Tudo isso garante que o juiz estatal nunca será isento quando julga causas em que o próprio Estado está envolvido. Pode até ser que juízes estatais consigam algo parecido com justiça quando lidam com casos envolvendo terceiros, mas jamais serão capazes de entregar justiça quando envolve o próprio Estado. É óbvio isso, porque eles têm interesse no resultado da decisão. Seja porque isso afeta a eles no futuro, em termos de carreira e rendimento, seja porque estão fazendo parte de uma ideologia, têm alianças políticas com outras pessoas, e isso faz parte do jogo político deles. Justiça estatal é uma impossibilidade lógica. Não é que o STF hoje seja injusto, não é que esse juiz do Rio tenha feito politicagem e tenha sido injusto, é que sempre vai haver injustiça, porque é impossível alguém julgar com isenção se o resultado vai contra ou a favor de seus próprios interesses. Justiça pública estatal é uma utopia. Só a justiça privada pode entregar justiça de verdade se for bem feita, e tende a entregar boa justiça porque isso é demanda do mercado. Muita gente não sabe o que é justiça privada. Se você não conhece o conceito, veja o meu vídeo Quais os limites da justiça privada. Eu não conheço detalhes desse processo em particular, mas para mim é claro e óbvio que Flávio deveria estar fazendo rachadinha. Por que eu acho que é óbvio? Porque, se não todos, a imensa maioria dos 70 deputados parasitas da LERJ fazem rachadinha. Aliás, a imensa maioria de todos os deputados parasitas estaduais, federais, vereadores, parasitas de quaisquer cargos parasitários fazem isso. É óbvio, eles têm direito de empregar, 35 pessoas à sua escolha. Na prática, uma secretária seria mais do que o suficiente. Esses outros cargos viram moeda de troca. Ele dá o suposto emprego a outras pessoas de confiança que vão receber o salário e repassar de volta parte desse salário. Isso é o padrão no Brasil inteiro. Apenas um ou outro parasita não faz isso. Chega a ser patético o fato do Flávio estar fazendo tão pouco dinheiro com isso, devia estar muito melhor. Veja, o cara do PT fazia 30 vezes mais do que ele. E o pessoal que não foi pego na lista da COAF não tem ilusões não, tá? É só porque fazia de outra forma e não foi pego. Se o COAF, agora ele se chama o IFE, fizer operações em cada assembleia estadual, cada prefeitura, com mais detalhe, vai achar todo mundo nessa situação. Agora, se preparem. O mais importante disso, não existe tipificação criminal para isso. Naquela montanha de rabiscos de Banânia, não há crime previsto para rachadinha. Não tem crime, não é crime. Se a devolução de parte do salário é feito de livre e espontânea vontade, a maior parte dos juristas entende que não se enquadra em nenhum tipo penal. Agora, é lógico, se o empregado for obrigado a devolver esse dinheiro, aí sim, isso cai em peculato. E também, se a função que a pessoa foi empregada, claramente não há necessidade dela, ou seja, ela foi empregada à toa, isso cairia em improbidade administrativa. Mas não há indícios claros disso nesse caso. Ninguém se disse obrigado a doar. Ninguém se mostrou inútil, podem estar fazendo atividades para o deputado mesmo fora da Assembleia. Pode ser imoral, mas não é crime previsto em lei. Agora, é lógico, existem juristas que acreditam sim ser crime. Em qualquer situação seria sempre improbidade administrativa, mas isso é questionável, porque lembra, tipo penal não pode ser ampliado, ele não pode ser interpretado, ele tem que ser o que está escrito na lei. Se for um crime, por óbvio, o fato de todo mundo fazer algo não excusa o crime. Não é porque todo mundo está fazendo rachadinha que você está autorizado a fazer rachadinha. Mas o caso em tela, em que apenas uma pessoa de uma lista enorme está sendo processada, está sendo investigada, claramente demonstra que isso
isso é perseguição apenas. Não duvido que a polícia tente prender o Flávio Bulbasauro nos próximos dias, novamente pura briga política. Auschwitzel não tem como pagar a folha do Estado agora em agosto. Ele está jogando com todas as armas nisso, pura chantagem. Olhando do ponto de vista jusnatural, ignorando essas besteiras estatais, rachadinha não é corrupção, mas mero desvio de dinheiro. E você sabe minha posição quanto a desvio de dinheiro do Estado. Querer pouco desvio de dinheiro ou pouca corrupção no Estado é para pessoas que acreditam no Estado, que acham que ele pode ser consertado. Eu não acredito no Estado, portanto, para mim, quanto mais desvio de dinheiro, mais corrupção tiver, melhor, porque isso enfraquece o Estado. Lógico, eu entendo que enquanto pessoas não começarem a sonegar em massa, vão acabar repassando esse custo via impostos. Mas o erro aí não é o roubo, o erro aí é quem paga imposto, porque está não apenas se prejudicando, como está alimentando o monstro que extorque as outras pessoas. Ignore o Estado, é o melhor que você pode fazer. Quem conta com o Estado para alguma coisa deve se preparar. Estado não serve para servir ao povo, apenas para parasitá-lo. E não tenha dúvida, vai se voltar contra você mais dia menos dia. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!